Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui no conforto de casa, né? Tomando um cafezinho, bem relaxado e fazendo um home office aqui. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muita gente gosta, muita gente pede, que é a alvenaria estrutural, tá bom? Então se você quiser conhecer um pouquinho de alvenaria estrutural, assiste o nosso vídeo. Bom, então galera, o que acontece? Vou fazer o celular hoje aqui com o vídeo com o celular na mão mesmo, não tem tripé, não tem nada atrás, porque não tô no escritório. E o Nicolas tá mexendo o saco pra fazer esse vídeo pra vocês. Bom, se vocês acompanharem a gente no Instagram, lá no Instagram vai ter umas postagens explicando melhor o que eu vou falar aqui no vídeo. Então é legal, pra quem não acompanha, ir lá seguir no Instagram, porque vai ter essas postagens sobre a alvenaria estrutural, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou explicar alguns detalhes para poder chegar aonde eu quero, que é essa questão de projetos em alvenaria estrutural, tá bom? Então, o primeiro tema do vídeo, primeiro tema que eu vou falar é o seguinte: detalhamentos de projeto, tá? O que acontece muito? A gente pega muito projeto para fazer revisão, e aí na hora que a gente vai fazer a revisão, vai verificar, a gente encontra algumas coisas, primeiro, tá? Que não estão erradas, mas que poderiam ser melhores, né? No detalhamento. Então, por exemplo, você pega lá as alvenarias, uma forma com todas as alvenarias e a elevação com os blocos, né? Uma forma com todos os blocos e a elevação. Então você tem uma forma da primeira fiada lá para a pessoa que está na obra poder fazer a primeira fiada de alvenaria. E os blocos estão todos da mesma cor. Você tem uma elevação de alvenaria, os blocos estão tudo da mesma cor. E aí o que acontece? Para quem está na obra, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Às vezes um detalhe para a gente aqui, que está no escritório, é muito simples, mas para quem está na obra dificulta muito. Porque, por exemplo, como que uma pessoa que está lá na obra vai descobrir qual bloco que é? Se ela não tem uma cor diferente, se não tem uma legenda falando, ó, bloco azul, ou bloco azul com risco no meio, é de 34. O bloco preto, sem risco nenhum no meio, é o bloco de 39. O bloco amarelo com X é o bloco de 54. Como que a pessoa que está na obra vai descobrir? Ah, tá na escala, Richard. Ó, tá na escala, pô. O cara tem que medir. Como? O cara que tá na obra, ele não tem escalímetro, ele não tem computador. Se você falar de uma obra muito grande, uma obra, né, de um prédio e tal, o cara vai ter, tudo bem. Só que você imagina o seguinte: uma obra grande, você tem um engenheiro de apoio ali full time, você tem um escritório, um escritório na obra, que o cara tem um computador, consegue ver. Só que o cara não vai ficar o tempo inteiro vindo no engenheiro para ver. Ou às vezes o cara tá longe, a obra é grande, o cara tá lá longe. Pô, ele precisa de um detalhe, ele tem que vir lá falar com o engenheiro para ver isso. Então isso dificulta muito para a obra e dificulta para quem faz o projeto também. O cara fica te ligando e tal. Então os parâmetros de um bom projeto em alvenaria estrutural, em todos, tá? Em qualquer tipo de projeto você tem que ter um bom detalhamento. Mas em alvenaria estrutural, isso é importante você pelo menos identificar qual bloco você está fazendo. Se você está fazendo um bloco de 34, bloco de 54, bloco de 39, meio bloco, identificar de uma forma que seja clara para quem está na obra. Isso é assim de extrema importância no projeto de alvenaria estrutural, tá? Porque senão a pessoa fica perdida lá, atrapalha, e ela fica te incomodando, porque você está projetando uma outra obra, por exemplo, e o cara vai te ligar para perguntar, falar, meu, aqui, pô, não tô conseguindo identificar, você tem que ficar fazendo revisão, ou ficar passando informação para a pessoa, e isso acaba atrapalhando também o engenheiro que está na obra fazendo o projeto. Então, se você é um engenheiro, ou é um arquiteto, ou um empreiteiro de obra que executa a obra, exija do seu calculista esse bom detalhamento de projeto. Se chegar para você sem isso, devolve e pede que seja feito. E se você é um engenheiro projetista ou quer ser, né, se atente a esses detalhes. Não é só bloco, você tem que estar tudo cotado, você tem que estar com as portas cotadas, com todos os eixos cotados, tem que ter cota de tudo no projeto, né? O cara não consegue tirar medida na obra. E do mesmo jeito existem vários outros detalhes
Por isso que eu falei, quem não acompanha no Instagram, segue a gente, vai lá porque a gente vai postar durante, acho que essa semana a gente já começou e vamos continuar postando, então vai dar para vocês verem quais são os detalhes importantes, tá? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês. E o segundo tópico era a questão, era assim, eu tô pensando aqui como que eu vou falar isso de uma forma que não pareça, sei lá, arrogante, alguma coisa assim. Mas quem vai fazer, quem for fazer projeto em alvenaria estrutural, quem estiver interessado nesse método construtivo, tem que tomar um cuidado. Por quê? Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né? Então, na Zona Leste de São Paulo começou a sair muita obra de alvenaria estrutural, muita mesmo. E a gente começou a identificar em obra para fazer recuperação estrutural, para ver patologia, e tem muito problema em obra de alvenaria estrutural. E por quê? Ah, é porque é um método construtivo ruim? Não, tá? Não é isso. Então por quê? O pessoal fala, Richard, por que aconteceu isso? Então eu vou começar aqui e tentar elencar algumas coisas que acontecem para ter esse tipo de problema, esse tipo de patologia. E o que vocês têm que tomar cuidado, para quem está interessado, se é um proprietário, um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro que quer construir uma alvenaria estrutural, o que você tem que avaliar, né? Para saber se vale a pena ou não, primeira coisa. E depois, se valer a pena, o que você tem que tomar de cuidado para conseguir construir uma alvenaria estrutural, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Por isso que eu até citei aqui na Zona Leste de São Paulo, que está acontecendo muito, o pessoal está construindo e está tendo muito problema. Por quê? São terrenos pequenos e você tem que criar alguns recuos durante a construção. Então, se você já viu um projeto de alvenaria estrutural, você vai ver que aí na sua cidade, independente de que lugar do Brasil você esteja, se for uma obra grande, você vai ver que 90% dessas obras grandes em alvenaria estrutural, a pessoa sai, o projetista, a construtora sai com essa alvenaria estrutural desde a fundação até em cima praticamente igual. Então ela faz a fundação, faz as vigas baldrame, os blocos e saem com a alvenaria estrutural e chega até em cima igual. E costumam fazer um edifício garagem separado. Ou, no pior das hipóteses, aqui em São Paulo, por exemplo, como são terrenos menores, tem uma dificuldade de conseguir terreno grande e tal. O pessoal faz 1 ou 2 subsolos, ou 3, ou fazem 2 subsolos e um pilotis, né? A gente costuma falar, então faz um pilotis e sai desse pilotis, sai com a alvenaria estrutural toda igual até em cima. Então aí você prepara as vigas, que seriam vigas de transição, você prepara tudo para poder receber essa carga da alvenaria. Mas o que a gente tem visto muito aqui, por exemplo, na Zona Leste, é o que? As pessoas querem usar porque acham que é mais barato de qualquer jeito. E aí o que elas fazem? Elas fazem um estacionamento embaixo, então vai e faz um pilotis, né? Bate uma laje. Elas têm um recuo, porque os terrenos são de 10 por 30, 15 por 30, mais ou menos nessa média. E elas fazem um recuo, sobem com a alvenaria, aí tem outro recuo. Tem obras que a gente foi que tem 3 recuos. Ou seja, cada vez que você tem um recuo, você tem que criar uma estrutura de transição para poder sair com esse recuo de cima. E, por exemplo, eu vi gente fazendo recuo desse jeito em laje. Laje que não está preparada, laje com sobrecarga de 500 kg por metro quadrado, entendeu? E assim, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque a laje ela se deforma muito mais do que uma viga, né? E ainda mais quando você aplica uma carga muito alta. Então as pessoas tendo problemas estruturais sérios, tendo que gastar um dinheiro absurdo. Ou então, o que a gente tem visto é o quê? Quando pega um calculista bom, que faz um projeto bem feito, acaba ficando mais caro. Por que acaba ficando mais caro? Porque a pessoa fez o pilotis, só que ela não está saindo com a alvenaria até em cima. Ela faz 2 pavimentos, por exemplo, ela tem que recuar de novo, então ela tem que criar vigas de transição para recuar. Aí ela faz mais 2, tem que recuar. E aí acaba ficando aquele negócio cheio de vigas de transição, umas puta viga armada para poder criar esses recuos. E isso não faz sentido, é muito mais fácil você fazer uma estrutura de concreto armado ou estrutura metálica. O concreto armado vai ficar mais barato, né? Até do que a alvenaria nesse caso. Nesse caso vai ficar até mais barato do que a alvenaria.
Então tem que tomar um pouco de cuidado quando as pessoas falam aí na internet, tem muita gente, quer vender curso, quer vender não sei o que, fica, tem que fazer alvenaria estrutural, a alvenaria estrutural é um método bom de construção, barato, tá? Mas ele não é para tudo, não serve, assim como tudo na vida, né? Você não usa a mesma chave inglesa para todos os parafusos, né? Não é assim? Você não usa a mesma ferramenta para qualquer tipo de manutenção que você vai fazer. Para cada coisa você tem um tipo de solução estrutural. Para cada obra você tem um tipo de solução estrutural. Então tem que tomar muito cuidado, né? Isso você tem que contratar um projetista bom, uma empresa séria, que vai te falar, olha, aqui é melhor você fazer assim, aqui é melhor você fazer assado. Mas em geral, quando é alvenaria estrutural, não vale a pena você fazer se tiver muito recuo, tá? No máximo um pilotis, no máximo você tem ali um pilotis e saca a alvenaria estrutural até a cobertura igual, idêntica, tá? Então tem que tomar esse cuidado na hora que vocês forem fazer os seus projetos, tá bom? Era o que eu queria falar com vocês, queria bater um papo. Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos sobre alvenaria estrutural que me pediram, tentar dar mais algumas dicas, tá? Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom, já vou. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais sobre esse tema, deixem os comentários aqui. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, compartilhar, dar um like, que ajuda muito a gente. Tá bom, gente? Obrigado, tamo junto, abraço.